Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago mais informações exclusivas do clima quente e pesado dentro do Corinthians após os 3-0 diante do Barcelona de Guayaquil no Equador. Pressão aumenta para cima de Fabinho Soldado e Ramon Dias. Isso mesmo, tá? Aliados do Augusto Melo querem a demissão de Fabinho Soldado junto com o Ramon Dias, querem o pacote. Eu vou te explicar os motivos e tem coisa nova que eu já trouxe no Almoço com a Fiel e vou trazer mais novidades e atualizações do caso envolvendo a pressão para a demissão de Fabinho Soldado e Ramon Dias. Quando pode acontecer ou se vai acontecer realmente. Vamos também falar sobre o Corinthians, sobre possíveis nomes, caso o Ramon Dias venha a ser demitido. Renato Gaúcho é um nome que agrada bastante. E o Tite, enfim, vou falar sobre tudo isso também agora nesse blend de informações, que ainda tem informações importantes do time do Corinthians que enfrenta o Santos neste domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Quem volta ao time titular? José Martínez? Ranieri? Tenho novidades para você também em relação a isso. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Tá? Vou começar em relação ao time do Corinthians que vai enfrentar o Santos neste domingo, 18h30, né? O Química Arena. Né, é um mata, né? Não é um mata-mata, né? Porque o mata-mata é jogo de ida e volta, é um mata, é um jogo só. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, a única vantagem é essa, de jogar em casa por ter conquistado aí a melhor campanha na fase de grupos. Se o jogo terminar empatado, não tem vantagem para o Corinthians no empate. O empate é de jogar em casa, repito, o jogo vai para os pênaltis, tá? E quem vencer, claro, garante vaga na final do Campeonato Paulista para enfrentar São Paulo ou Palmeiras, o adversário, né? Aí a gente só vai saber na segunda-feira à noite, né? No finalzinho da segunda-feira, né? Já que o jogo ocorre segunda-feira à noite, tá? Vamos lá. Informação exclusiva para vocês. A ideia do Corinthians e da comissão técnica é ter o Ranieri e o José Martínez de volta, tá? Na partida contra o Santos. O Corinthians pode ter os dois reforços? Eu não vou cravar ainda. Está sendo feito um trabalho, né? O pessoal acelerando essa questão para contar com esses dois jogadores, tá? Hoje, tá? Hoje, né, vai ser após a gravação desse blend, então eu não posso confirmar isso antes. Vai ser feito alguns testes com o Ranieri e também com o José Martínez para saber, né, como os jogadores estão, na verdade, aí clinicamente falando e até fisicamente, tá? Então, depende de hoje. Eles vão ser avaliados, tá? Eles vão ser avaliados nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, pela comissão técnica, para saber, né, se estarão em campo na partida contra o Santos. Então, gente, a informação exclusiva porque a esperança dentro do Corinthians, e essa é a intenção do Corinthians, contar com o Ranieri e com o José Martínez, com os dois em campo na partida contra o Santos, tá? Se isso ocorrer, jogam os dois, vamos lá fazer uma possível escalação do Corinthians. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri, né? Aliás, meu amigo aqui, né, aquele mesmo que falou, Roleiser, amigo, me passou, né, a pronúncia certa sobre o Andileri, né? O duro vai ser acostumar, né, essa pronúncia, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Anchileri, como se fosse com CH ou com X. Anchileri. Anchileri, tá? Então nós vamos ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Félix Torres, Gustavo Henrique e Anchileri, tá? No meio-campo, né? No meio-campo, esse é meu amigo Bruno Éder, tá? Que mora na Argentina, em Buenos Aires, há uns 15 anos, então ele nunca erra as pronúncias. No meio-campo, Ranieri na frente da zaga, José Martínez na direita, Carrillo na esquerda e Garro na armação das jogadas. Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Você viu que eu tirei o Bidon, né? O Bidon que se envolveu em polêmica lá no vestiário também, porque acham que ele não recompôs ali o setor. Enfim, se o Ranieri e o José Martínez voltarem,
talvez, né, o Bidon perca a posição. Ou o José Martínez e o Ranieri vão brigar para quem é o primeiro volante, e o Ranieri fica como... e o Bidon fica como titular. Então fica essa dúvida, tá? Fica essa dúvida aí. José Martínez, Ranieri e Bidon, né, dos três jogam dois, se os dois voltarem, né? Se voltar só um, aí já matou a dúvida. Enfim, mas há esperança no Corinthians em relação a essa escalação. Comente aqui embaixo. Vamos falar agora de Ramon Dias e Fabinho Soldado, por quê? Existe uma pressão muito forte no Corinthians para as demissões de Ramon Dias e Fabinho Soldado. Essas demissões não devem acontecer antes do jogo contra o Santos, tá? E não dá para cravar também que vai acontecer essa demissão depois, né, do jogo contra o Santos, mesmo que o Corinthians seja eliminado. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo. A pressão existe porque os aliados do Augusto Melo entendem que não dá mais para Ramon Dias, que ele já falhou muito em jogos decisivos, não é de confiança para almejar grandes coisas, né, na temporada, e que o Fabinho Soldado blinda demais o Ramon e o Emiliano. Outras coisas, né? Eles acham que o Fabinho Soldado afrouxou demais o comando no CT Joaquim Grava, e o oba-oba, e festas, e clima de já ganhou, e soberba, e acomodação do elenco, tudo caiu na conta do Fabinho Soldado. Não estou dizendo que essa seja a minha opinião, tá? Estou dizendo que os aliados do Augusto Melo conversam com ele e entendem que ele é o grande culpado disso tudo. Inclusive, após a partida contra o Barcelona de Guayaquil no Equador, quando eles perderam por 3-0, o clima no vestiário ficou muito quente mesmo, jogadores batendo boca, enfim, só não chegou a vias de fato e faltou pouco, tá? E eles acham que se iniciou um racha no elenco e a culpa também é do Soldado, que afrouxou demais e deixou chegar nessa condição, né? Eles entendem que a culpa não é só do Ramon, que é o Fabinho que na verdade comanda tudo isso, e por isso o Corinthians vive hoje essa situação e essa acomodação e esse racha, esse possível racha que se inicia, tá, do elenco. Enfim, outra coisa, tá, que agora eu posso falar, que eu não falei no almoço com a Fiel, mas o meu timão, né, soltou já a matéria, tá? Em relação aí ao nosso querido Fabinho Soldado, tá? É uma matéria que vocês sabem, né, que foi uma informação que foi divulgada pelo Cascão, tá? E eu não vou usar a palavra aqui, mas algumas, né, mulheres, uma mulher denunciou o Fabinho Soldado por questão de assédio moral, tá? É o moral, entendeu? E agora, né, o clube espera aí uma posição, né, uma posição aí né, enfim, do Fabinho Soldado, né? O Fabinho Soldado vai ter que, acho que, se posicionar em relação a isso. E os aliados do Augusto, né, entendem, tá? Entendem que a situação pode ficar insustentável, tá? Que pode ficar insustentável, tá? Em relação aí ao Fabinho Soldado, tá? No Corinthians. Então a gente vai ter que aguardar, dizem que vai ter uma pressão muito forte, que isso pode respingar no Augusto, né? Se ele não tomar nenhuma decisão em relação a isso, até por causa de impeachment, enfim, a pressão vai ser forte, tá? Então é isso, gente, é uma informação importante, tudo isso pesa contra o Fabinho Soldado, tá? E o Ramon Dias, né, muitos querem a demissão do Ramon, o único que não quer é o Fabinho, mas lembrando, isso só vai acontecer se o Corinthians realmente for eliminado contra o Santos e se for eliminado de fato na quarta-feira. Não dá nem para a gente cravar se contra o Santos. Minha opinião, acredito que o Augusto não vai conseguir segurar, mas cravar mesmo como informação, não dá para saber se o Ramon cai domingo. E outra, né? O Corinthians ainda, para mim, tem até um certo favoritismo contra o Santos. Acho que essa vitória do Coringão tem tudo para vir. Então vamos aguardar após o próximo domingo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Alguns nomes são citados no Corinthians. Tite sempre vai ser um nome, tá? Foi discutido isso já, né? Se o Ramon cair, o Corinthians entrar em contato com o Tite para saber a possibilidade de ele voltar a treinar o Corinthians. Mas ouso dizer a vocês que o Renato Gaúcho, tá? Que o Renato Gaúcho
agrada demais, tá? Teve uma fonte, inclusive, né, que me passou o seguinte aqui, ó. Deixa eu até ler para vocês, tá? Ela disse que o Renato Gaúcho, né, novamente teve negociações avançadas com o Corinthians antes do Ramon Dias, tá? Mas que o negócio acabou não concluindo de novo. Eu acho o Renato um cara perigoso, já negociou na época do Duílio, acertou salários, tudo, e depois fez a minuta do contrato e não assinou. Com o próprio Augusto também, antes do Ramon, essa fonte vem me dizer isso agora também, tá? Que houve uma negociação avançada, não sei ao ponto, né, de se era igual na época do Duílio, eu acho que não. Enfim, mas é um nome que agrada muito. Ouso dizer que talvez agrade até mais que o Tite, tá? O Renato Gaúcho. Então fica aí essa informação. Parece que o Ramiro também falou que é um nome que é muito bem visto no Corinthians, e é verdade, tá? Realmente é um nome muito bem visto no Esporte Clube Corinthians Paulista, o nome do Renato Gaúcho, talvez até mais que o Tite. Aqui vai depender da conversa que o Corinthians vai ter com os dois, e claro, se o Ramon cair, tá bom? Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Briga no vestiário do Corinthians. O clima esquentou no timão. Memphis Depay bateu boca com os jogadores. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Ramon Dias muito pressionado. Conto para você também nesse vídeo. É agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Então deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante pra gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles agilizam o FGTS para você, antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Para você falar com o pessoal da Mais Ágil, você tem que clicar no meu link que está nos comentários fixados desse vídeo. Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Vamos falar do Corinthians e da treta no vestiário do Corinthians, né? Treta no vestiário, clima de cobrança no vestiário do Corinthians. Os bastidores da derrota do Corinthians na Libertadores. O elenco do Timão tem se desentendido com frequência nesse início de temporada. Os jogadores têm batido boca nos vestiários com frequência. Mas aí é o seguinte, em Guayaquil, depois da derrota vexatória, da vergonha que o Corinthians passou para o Barcelona de Guayaquil, derrota pelo placar de 3-0, os jogadores bateram boca no vestiário e quase saíram na mão, quase saíram no tapa, quase saíram no tapa, quase saíram na mão, e o principal pivô dessa história toda foi o Memphis Depay. Aí é o seguinte, o Fabinho Soldado tentou apaziguar a situação, o Fabinho Soldado que é o gerente de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, mas o Memphis foi um dos mais irritados. Ele já estava demonstrando que estava irritado no gramado, gesticulava demais no gramado, cobrava os companheiros, cobrava a comissão técnica pelo mau desempenho do Corinthians dentro de campo. E aí, no intervalo do jogo, o Memphis Depay foi cobrar os jogadores do Corinthians e o bicho pegou, né? O bicho pegou também entre o Mateuzinho e o Breno Bidon. O Mateuzinho e o Breno Bidon bateram boca em tom de cobrança. Foram muitas desavenças, muitas discussões, muito bate-boca entre
os jogadores do Corinthians, mas principalmente o Memphis Depay cobrou e foi cobrado pelos demais jogadores do Corinthians. Também o Mateuzinho cobrou e foi cobrado. O Breno Bidon cobrou e foi cobrado. O Gustavo Henrique bateu boca com o Memphis. Gustavo Henrique bateu boca com o Memphis. E o Fabinho Soldado tentou tentou acalmar os ânimos, né? Ele tentou separar os jogadores. Não houve vias de fato. Os jogadores não brigaram, os jogadores não saíram na mão, né? Não houve agressão, mas houve muita discussão. Este é o ambiente do Corinthians nas vésperas de uma decisão importante do Corinthians no Campeonato Paulista, semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, e na véspera do jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira. O Corinthians vai ter que reverter um placar complicado, né? Perdeu de 3-0 o primeiro jogo e vai ter que vencer o segundo jogo também por 3-0 ou por 4 gols de diferença para conseguir a classificação no tempo normal, o que seria uma virada absolutamente fantástica, ou por 3 gols de diferença para levar para a decisão por pênaltis. Então o elenco neste momento está em turbulência, né? O elenco está em turbulência, o elenco está discutindo demais, está praticamente rachado, porque discutiram demais a questão da derrota. Se cobraram, o elenco se cobrou, os jogadores se cobraram na derrota para o Barcelona em Guayaquil. Principalmente o Memphis Depay. O Memphis foi o que mais foi cobrado e o que mais também cobrou os demais jogadores do Corinthians. Agora, em que língua o Memphis cobrou? Se o Memphis bateu boca em inglês, se o Memphis precisou de tradutor para bater boca, aí eu já não sei como é que foi a situação em relação à equipe, a essa cobrança, a esse bate-boca, a essa confusão envolvendo os jogadores do Corinthians. Enquanto isso, o técnico Ramon Dias está muito pressionado, né? Anda muito pressionado pelos lados do Corinthians. O pessoal quer a cabeça do Ramon Dias, conselheiros, torcida, todos pressionando o Augusto Melo para pedir a cabeça do Ramon Dias, pedindo a demissão do técnico, entendendo que ele foi o principal responsável pela derrota em Guayaquil para o Barcelona na Libertadores. É claro que vai depender do jogo contra o Santos na semifinal, o resultado do jogo contra o Santos, e também vai depender do resultado da partida contra o Barcelona no jogo da volta. Mas 2 nomes já estão sendo especulados, lembrados, sugeridos, né? Sugeridos pelos lados de Parque São Jorge. São o nome do Renato Gaúcho e também do Tite. São os 2 nomes que estão sendo lembrados, sugeridos pelos lados de Parque São Jorge. Os 2 nomes que estão no mercado. O Tite, apesar da mágoa que parte da torcida tem com ele, pelo fato dele ter negado o Corinthians e ter ido dirigir o Flamengo, é um nome sempre muito forte pelo lado de Parque São Jorge, né? O Tite é um nome que sempre vai ser muito lembrado e sempre vai ser muito forte. E o nome do Renato Gaúcho, que está à disposição do mercado, também é um nome que a direção do Corinthians gosta muito. Então, no caso de demissão do Ramon Dias, o Corinthians certamente irá atrás de um desses 2 nomes, do Tite ou até mesmo do Renato Gaúcho. Para o jogo contra o Santos no próximo domingo, a possibilidade de novidades do time. O Martínez deve voltar à equipe, está trabalhando no departamento médico para isso, tem dores do joelho, mas já está praticamente recuperado e deve voltar ao time. No meio de campo, o Ranielli. Também existe a possibilidade do Ranielli voltar à equipe do Corinthians. O Ranielli, que tem uma contusão muscular, mas está se recuperando bem antes do previsto,
né? Bem antes do que era imaginado, e ele pode ser relacionado para a partida contra a equipe do Santos. Vai depender, é claro, do parecer do departamento médico. Portanto, é isso. Jogo mais do que decisivo, bastidores em clima de pressão, briga no vestiário, o clima esquentou de vez no Corinthians. É nesse ambiente que o Corinthians vai pegar a equipe do Santos no próximo domingo, com a obrigação de passar a final, porque o Corinthians tem a obrigação de passar a final do Campeonato Paulista, de dar uma resposta para sua torcida e conseguir a classificação à final do Paulistão, né? Porque depois, na quarta-feira, pela Libertadores, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. O futuro do Ramon Dias, só Deus sabe, vai depender dos próximos resultados, mas ele tem sido muito pressionado para ser demitido, para que seja demitido no Corinthians. Os conselheiros do Corinthians, a torcida corintiana tem feito muita pressão, as pessoas que estão em volta do Augusto Melo estão fazendo muita pressão nesse momento para que o Ramon Dias seja demitido. Destaques e informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. Deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe o seu like, aperte o sininho para receber todas as suas notificações, mas acima de tudo, deixe o seu like aqui no canal do Cereto se você está gostando dos vídeos, está gostando do canal, e se você deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para nós. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!